Funções básicas do Estatística. Introdução ao software. Esse vídeo tem como objetivo introduzir o primeiro contato do software Estatística aos usuários e comentar sobre suas funções básicas. Bom, inicialmente iremos abrir o software. Ele fica localizado na barra de ferramentas, no menu Iniciar. Vamos abrir Estatística 7. Após a abertura do software, ele sempre tem a barra de boas-vindas. Bem-vindo ao Estatística e pergunta o que você deseja fazer. E indica arquivos recentes que você pode ter aberto. Você tem duas opções. Ou toda vez que abrir o software, fecha essa barra inicial. Ou então você pode desabilitar ela aqui. Eu vou desabilitá-la. Você pode desabilitar e fechar, ela não aparecerá nunca mais. Então vamos fechá-la e maximizar a tela que ele abre aqui. O Estatística, sempre quando ele abre, ele disponibiliza 10 colunas e 10 linhas. No caso, o Estatística, ele chama as colunas de variáveis e as linhas de números, algarismos de 1 até o quanto que você for trabalhar. Bom, basicamente o Excel foi muito aceito e difundido e é um dos melhores softwares de estatística devido à sua interface amigável. Ele é um software muito parecido com o Excel. Nós podemos visualizar aqui que ele tem uma estrutura bem parecida com o Excel, com os produtos Office, onde nós temos uma barra de menus e uma barra de ferramentas que permitem acesso rápido às suas funções. Então, basicamente, esse é o grande motivo. Ele dá o seu sucesso. Ele é muito semelhante ao Excel. Existem, basicamente, algumas maneiras para inserir dados no Estatística para começarmos a trabalhar. A primeira delas seria a inserção propriamente dita de variáveis através de digitação. Vou aqui pedir um arquivo novo, então, toda vez que eu crio um arquivo novo, um novo documento, ele, ao invés de me disponibilizar somente as 10 células, ele me disponibiliza a opção de eu aumentar aqui o número de variáveis ou de colunas e o número de linhas, em função da minha necessidade. Vamos então começar aqui com 5 colunas e 10 linhas, só para... Eu clico OK e ele reduziu, então ele me forneceu o que eu pedi, 5 colunas por 10 linhas. Eu posso fazer a inserção simples de dados, por exemplo, 1, 2, 3, fazer a digitação mesmo no teclado numérico, escrever aqui, por exemplo, tratamento 1, tratamento 1, tratamento 1, tratamento 2, tratamento 2, tratamento 2, tratamento 3, tratamento 3, tratamento 3, e assim sucessivamente. Mas essa não é a melhor forma de inserção de dados, pois na maioria dos casos nem todos os computadores têm o software Estatística, mas a maioria deles tem o programa Excel. Então a forma mais racional de introdução de dados é via importação. Porém, antes de importar, eu vou mostrar mais uma função interessante aqui do programa, que é a inserção de variáveis ou colunas. Se eu quiser inserir variáveis ou colunas, eu clico aqui numa coluna qualquer, clico com o botão direito do mouse e uso a opção aqui, ó, Add Variables, que é adicionar variáveis. Clico aqui e ele pergunta, how many? Quantas? Eu posso adicionar 1, 2, 3. Depois de qual variável? Aí está escrito variável 4. Uma grande inovação dele em relação ao Excel é que eu posso, vou colocar aqui que eu vou criar uma variável, eu posso dar nome a essas variáveis. Eu vou chamar de altura, por exemplo, uma variável. Eu posso digitar o nome altura aqui, por exemplo, e clicar OK. Ele me inseriu uma variável
aqui, que em vez de chamar de variável 4 ou 5, eu nomeei ela como altura. Mesma coisa se eu quiser inserir linhas, eu clico aqui, venho aqui, case, management aqui, ó, e peço para adicionar cases ou células. Ele pergunta quantas. Eu posso digitar, eu quero adicionar 20 células. Ok, ele me adiciona as 20 células. Ele me adiciona as 20 células. Então, dessa forma, nós vimos a forma que nós podemos digitar diretamente os dados, ou simplesmente, por exemplo, vou abrir aqui um arquivo em Excel. Outra forma de adicionar dados no estatística seria, então, a primeira, a digitação, a segunda seria copiar e colar os dados. Eu estou abrindo um exemplo aqui de um experimento em delineamento inteiramente ao acaso, com 4 variedades, 4 repetições, e aqui as medições de altura. Eu posso simplesmente vir selecionar os dados, dar um Ctrl C, abrir o estatística e dar um Ctrl V. Ele cola as variáveis para mim. Como eu errei lá e selecionei aqui o cabeçalho, eu não quero que ele fique aqui, porque o estatística ele não vai entender essa linha, eu tenho que excluir ela. Então, clica aqui, eu quero excluir essa primeira linha. Clica aqui na primeira linha, botão direito, Case Management, Delete Cases. Ele pergunta, da casa 1 até a casa 1, eu só quero digitar ela. Está eliminado. E eu poderia, com 2 cliques aqui em cima de cada variável dessa cada coluna, escrever variedade. Vim aqui clicar repetição. E poderia vir aqui também digitar a altura. É uma diferença dele para o Excel, ele permite que eu nomeie. Igualmente o Excel eu posso dar 2 cliques aqui e ele ajustar o comprimento da célula. Eu posso alargar, eu posso estreitar, eu posso centralizar, justificar. Essas funções muito parecidas com a do Word. Porém, a forma mais racional de se trabalhar com dados no estatística é a importação de dados a partir de Excel. O Estatística 7 ele não reconhece arquivos de estatística de Excel ou 2007, então todos os arquivos têm que ser salvos no formato 97/2003, mas a forma é o seguinte: temos duas opções, ou clicar em File e Open, ou simplesmente vir aqui na barra de ferramentas, nessa pastinha, clicar aqui, e ele vai te perguntar para você localizar o arquivo. Então eu vou lá localizar o arquivo onde ele esteja. Curso de estatística. Outra coisa interessante é que aqui, ó, arquivos do tipo. Então ele está procurando somente arquivos do tipo estatística. Se eu quiser importar arquivo Excel, eu tenho que vir aqui embaixo e redefinir que eu quero ou que ele me exiba todos os arquivos, aí vai aparecer arquivos aqui, ou então vir aqui, se eu quero que ele filtre mais Excel Files. Então tá aqui o arquivo, eu clico em abrir. Então ele já me faz a primeira pergunta, se eu quero importar todas as planilhas ou se eu quero importar apenas as planilhas selecionadas. Nesse caso, a minha planilha de interesse ela tem apenas uma planilha. Então eu vou selecionar a planilha de interesse, é a planilha que eu nomeei com o nome de Dick. Eu vou dar OK. E aí ele faz uma pergunta, ele pergunta aqui quantas colunas que eu quero que ele adicione e quantas linhas. Aqui, como você está importando, você não mexe, mas uma coisa muito interessante é que ele te dá a opção de atribuir o nome das células na primeira coluna, ou então essa do meio aqui, que é sempre a mais interessante, atribuir o nome das variáveis na primeira linha, ou seja, ele vai importar os dados aqui colocando o nome lá do Excel. Então já veio, vou dar 2 cliques aqui, os arquivos já vieram então. Somente o número de células necessárias para realizar a análise e aqui já na primeira linha o cabeçalho, de modo que eu já possa trabalhar os dados. Ok?